Muito bem, Constantino, eu vi que você me pediu a palavra, mas antes deixa eu só tirar uma dúvida com o Serrão, porque ele traz um ponto importante. Você disse, Serrão, que o Roberto Jefferson sabia que seria preso. Sabia. E uma das acusações que a esquerda está fazendo hoje é justamente de que ele teria informações privilegiadas. Como é que ele sabia disso? Não sei, ele tinha suspeita, porque ele, o cara xinga. Você xinga, vamos lá, experimenta você ou eu, a gente xingar uma ministra da Suprema Corte como ele xingou. O que vai acontecer com você que já estava em prisão domiciliar? Mesmo que a prisão seja indevida, ilegal, não deveria ocorrer, mas ele estava. Então ele sabia que o próximo passo seria uma prisão. E a prova de que ele sabia que poderia ter alguma ação da Polícia Federal foi que ele tinha escrito, estava digitado, está aqui, tem um documento dele, Levi Gasparian, no dia de ontem, com 3 páginas, com ele explicando tudo o que aconteceu com ele. Eu vou falar para você, se ele tivesse pego esse documento, só feito uma leitura desse documento, olha, isso equivaleria a 13 granadas e 13 tiros de fuzil contra os seus detratores. Agora, desse episódio todo, é bom lembrar um detalhe. O grande desgastado nessa história toda, por incrível que pareça, se chama ministro Alexandre de Moraes. O desgaste popular desse ministro, o que estão falando dele nas ruas, é realmente impublicável e lamentável. Constantino, você me pediu? Pedi. Não, e na verdade não só o que estão falando nas ruas, né? Hoje teve sessão uma comissão liderada pelo senador Eduardo Girão, a Carla Zambelli, deputada, falou coisas também bem interessantes sobre esse ministro, mas a gente nem reproduz aqui, talvez com receio. Mas eu concordo com o Serrão, né? Pegou muito mal tudo isso na postura do Alexandre de Moraes. Em relação à participação do crime organizado, isso tem assustado muita gente, porque está evidente, né? Eu não consigo ir fazer campanha para o candidato que eu prefiro em favela. Né? Então, essa questão fica sempre aqui, né? Por que um dos candidatos consegue ter entrada em favelas dominadas pelo tráfico de drogas, sem proteção da polícia, sem colete, e ainda se vangloria disso e ainda usa o boné que a turma que comanda coloca nos fuzis, né? E sobre isso também quero trazer aqui em primeira mão, que uma fonte minha me mandou agora o material, um promotor da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro entrou com um pedido para participação das Forças Armadas no dia da eleição, após aquelas denúncias, né, de que o tráfico de drogas estaria intimidando eleitores nessas zonas conflagradas para que votassem no seu candidato, e a gente sabe qual é o candidato, né? Não é, para dar uma dica, o presidente atual da República. Acho importante também o Serrão lembrar do caso da Bárbara Gância, porque a esquerda esqueceu disso. A esquerda, de repente, ficou chocada com o termo chulo e inaceitável que o Roberto Jefferson usou para se referir a Carmen Lúcia. Eu escrevi sobre isso muito antes desse episódio lamentável, né? Que era inaceitável ele falar dessa forma, mas que isso não podia servir de cortina de fumaça para o voto indefensável e absurdo da ministra Carmen Lúcia, que diz: cala a boca, já morreu. É censura, mas vamos aceitar uma censura temporária até o dia da eleição. Isso é inaceitável e indefensável, né? É um voto bizarro, para dizer o mínimo, mas não é por isso que vão reagir da forma que reagiram ou da forma que chamaram, por exemplo, uma menina de 11 anos, filha do presidente da República. O mesmo termo, um sinônimo muito próximo. E nada aconteceu. A Folha de São Paulo sequer pediu desculpas em nome da sua colunista, é ou não é? Então é um negócio impressionante a hipocrisia e o cinismo da esquerda, que considera crime, né, punível com a polícia num domingo e na casa do sujeito xingar uma ministra, mas xingar a filha do presidente da República de 11 anos da mesma coisa, tá tudo bem, não merece nenhuma notinha de rodapé de pedido de desculpas. Ou seja, a esquerda, uma vez mais, mostra que não dá a mínima para valores e que não trata nada de maneira isonômica, porque para eles só interessa o poder. Pipeno, por favor. Não, dá a mínima sim. A esquerda fica chocada inclusive com muitos desses desvarios. E veja, a Bárbara escreveu sim esse tweet, a gente falou sobre ele na semana passada, e depois disso cheguei até a conversar com ela. Eu, por exemplo, eu não faria algo com aquele texto, naqueles termos. E a Bárbara escreveu sim de uma forma dura, de uma forma para chocar. Por quê? Para chamar a atenção para aquilo que tinha sido feito na véspera. E o que tinha sido feito na véspera? Ela está consciente de que é óbvio que você não vai agredir uma menina de 12 anos. Mas
O que foi feito na véspera foi ainda pior, por três motivos. Primeiro, né, o sexagenário imbrochável achar que pintou um clima com meninas de 14, 15 anos. Segunda coisa, ele até agora não explicou por que ele foi até o estabelecimento, o local onde as meninas estavam. E terceira coisa, a partir do momento de que ele, na avaliação, no julgamento equivocado que ele fez, ele considerou que naquele local estavam garotas de programa menores de idade, ou seja, um local onde havia tráfico sexual, exploração sexual de meninas menores de idade, ele, imbuído de todas, né, de todo o poder que ele tem, poderia sim ter tomado alguma providência. E o que foi que ele fez? Nada. Tanto que a gente só ficou sabendo disso a partir do momento em que ele decidiu contar essa história em 3 lives, inclusive uma delas com evangélicos. E, por sinal, lives, trechos esses que não podem mais ser reproduzidos por aí, porque, inclusive, isso acabou sendo também vetado pelo TSE. Então, veja, eu não vi ninguém da extrema-direita em se escandalizar com o fato dele ter ido lá, atraído, supostamente atraído, né, pela beleza das meninas, né, pelo clima que pintou, e em momento algum ele ter tomado alguma atitude para, pelo menos, investigar o que era aquilo. Deixa eu chamar o VAR para isso aqui. Não, deixa eu falar, Serrão, deixa eu só responder tanta sandice. Responda, Constantino. Fake news e desonestidade. Não, desonestidade não. Desonestidade não. Ele foi lá para pintar um clima, que é a expressão que ele usa 3 vezes, 4 vezes por dia. Mentira, 128 lives, ele não usou isso nenhuma vez. Deixa eu falar agora. Fala. Cara. Espera um pouquinho. Eu ouvi suas sandices. Minta à vontade, o espaço é seu. A sua defesa do indefensável, que é a sua coleguinha, você passou pano pro que a sua coleguinha fez. E já voltou a falar do Bolsonaro. Porque você passa pano pra gente demente, que chama uma menina de 11 anos de puta. É isso que você é. Você é um cara que passa pano pra isso. Então vamos lá. Ela chamou e você está defendendo, e logo depois falou do Bolsonaro como se justificasse, porque isso é quem você é, esse é o teu caráter. Agora vamos lá, ele entrou lá com mais de 10 pessoas, pintar clima, é só ver qualquer entrevista dele, é uma expressão que ele usa todo dia com tudo. O próprio general Heleno disse isso aqui na entrevista para o Augusto Nunes no Direto ao Ponto. Terceiro lugar, estava muito óbvio o que ele foi fazer lá. Ele soube que era venezuelana, ele foi justamente trazer informação, como ele tem feito em várias ocasiões, e Roraima deu 70% de voto para ele, não é à toa, do que está acontecendo num país governado por alguém apoiado por Lula, que Lula sempre defendeu e gravou vídeo pedindo voto para Chávez e Maduro. Então ele foi mostrar, pedir informações sobre o que acontece num país governado por um lulista. Foi isso que ele foi fazer lá, com 10 pessoas... Tá? Então você está sendo desonesto ao tentar enganar a nossa audiência, que obviamente nunca é enganada por você, por isso que dá sempre sova nas enquetes, né? E para isso você resolveu passar pano para uma coleguinha que chamou uma menina de 11 anos de puta, Piperno. Então isso fica registrado. Então tá bom, fica registrado que o seu mito, para quem você baba ovo e tal, chamou as meninas de garotas de programa, ou seja, de putas. Chamou adolescentes de putas até em live de evangélico. E você não teve a hombridade, em momento algum, de tomar qualquer partido em relação a isso. E mais do que isso, vem dizer pra gente que é uma expressão, o pintou o clima, que ele usa sempre, porque o general Augusto Heleno falou. Então agora eu também sou obrigado a acreditar. Ou seja, pegue aí as 128 lives. 128 lives de quinta-feira que ele fez. Ele não usou essa expressão nenhuma vez, seu cara de pau. Nenhuma vez. Várias vezes. Nenhuma vez. Você não viu nenhuma vez. Mais uma vez você mente. Você sabe onde mais tem prostituição infantil no nosso continente? Você sabe? Eu não tenho esse mapa porque eu não vivo frequentando. Né? Precisa frequentar. Sei denunciar? Talvez. Então se ele percebeu que tinha prostituição infantil lá, ele teria obrigação de mandar alguém investigar aquilo. Eterno, onde mais tem prostituição infantil no nosso continente é em Cuba, porque é o desespero de quem não tem o que comer. O socialismo defendido por Lula, que sempre bajulou Fidel Castro e defendeu esse modelo, é o modelo que mais levou meninas
e famílias... Me responda uma coisa só, Constantino. Prostituição infantil. Me responda só uma coisa. Suspeitar que venezuelanas estão fazendo isso é você inferir algo um tanto óbvio. Não quer dizer que você tem denúncia concreta para aquele caso em particular abrir uma denúncia. E o presidente sequer é investigador ou polícia. Então você está aqui desinformando, que é a única coisa que você está fazendo na sua vida lamentável. Peraí. Serrão, antes você havia pedido o VAR. Sim, vamos chamar o VAR para fato bem objetivo. Toda essa visita de Bolsonaro à casa daquelas meninas foi absolutamente filmada. Tem testemunha. Não rolou essa história dele ter acusado as meninas de prostituição. Houve sim, para variar, a péssima comunicação do presidente Bolsonaro. Que o que ele criticou ali naquele caso foi o excesso de sensualidade daquelas meninas. Foi uma crítica dele. Você vai dizer que essa crítica é machista, se é uma crítica de pai, não interessa, foi uma crítica. Só que ele situou mal essa questão. Depois de uma outra fala com evangélicos, isso ficou ainda pior comunicado. E aí ele tomou o pau que a esquerda já estava pronta para dar. Bolsonaro falou a coisa certa, toma pau, falou a coisa errada, toma também. Então, ele deu esse mole. Ele não poderia ter dado, tem que saber, tem que cuidar demais da comunicação, ainda mais em campanha eleitoral. Nesse governo, a grande deficiência do governo Bolsonaro, que lhe causou extremo desgaste de imagem e está pagando caro por isso nessa campanha, é erro de comunicação. Então, não houve Bolsonaro fazendo nenhuma alusão à questão de exploração infantil. Não teve. Não vamos apelar para isso, que não houve isso. Então vamos lá. Houve no discurso da esquerda, Piperno, do discurso do adversário eleitoral, que é tiro, porrada, bomba, granada em cima do adversário. É isso. Estamos passando por essa fase aí. É igual a gente chegar aqui e alguém falar, olha, o Lula estava do lado com o prefeito Eduardo Paes do traficante, ex-traficante Celcinho da Vila Vintém, que cumpriu pena por tráfico de drogas lá no Rio de Janeiro. Estavam lá, posaram para uma foto juntos. Então, é isso aí, eu vou criminalizar totalmente o presidente Lula por ter tirado essa foto? Né? Então, está valendo tudo dessa campanha, né? Do outro lado, pode tudo, do lado do Bolsonaro não pode nada, isso está bem claro. Está claro, a justiça eleitoral, que deveria primar pelo equilíbrio, está faltando a ela. Essa imagem está sendo passada de desequilíbrio. Serrão, os carros da turma do TRE circulam com Lula, adesivo do Lula atrás, né? Só um minuto, vamos lá, por partes aqui. Você tinha que perguntar alguma coisa para o Constantino, Piperno, e eu tive que te interromper, por favor. O que eu vou perguntar para o Constantino tem a ver com o que eu vou dizer para o Serrão agora, a quem eu respeito muito. Serrão, então eu me comprometo hoje a marcar você no Twitter, no trecho da live do Collab, em que o Bolsonaro diz que as meninas são garotas de programa. Foi essa expressão que se levanta uma voz, então, presidente, elas são garotas de programa? Sim, garotas de programa. Foi isso que ele disse. Eu vou marcar você, vou marcar o Paulo Matias e quem mais quiser, porque está dito lá. Se ele disse isso, pau nele, ele errou. Da mesma forma como eu também estou cobrando do presidente Bolsonaro, ainda não vi, espero ainda ver, a ação que ele e a Michelle têm que mover contra a jornalista Bárbara Gância por ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você, claro, chamar uma criança de 12 anos de idade, não interessa quem ela seja, no dia do aniversário dela, de puta, só pela maneira como ela se veste, isso aí é ECA em todos os sentidos. Estatuto da Criança e do Adolescente. Bolsonaro tem o dever moral como pai, como presidente da República, de tomar essa providência. Porque agora eu não vi a providência. Só um minuto. Constantino. Não, sobre isso eu não vou nem comentar. Quem defende Bárbara Gância é tão podre quanto ela. Isso está muito claro.